Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Assembleia. Pois é, o Café com Notícias hoje está diferente, né? Está sob o comando, meu comando, Milena Dutra, porque Elda Borges, a dona da casa, está de férias. E a gente está aqui com todo carinho preparando esse material especial para você. O nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Saúde, Tiago Fernandes, que vai falar um pouquinho sobre as ações de políticas de saúde aqui no estado, executadas aqui no Maranhão. Então, Tiago, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao Café com Notícias. E a gente já começa falando sobre a importância da saúde ocular. O governo do estado tem um programa super especial que é o Cuidar dos Olhos, um importante programa que tem beneficiado aí a população de mais de 12 municípios do estado. Como é que está essa ação sendo desenvolvida pela Secretaria Estadual de Saúde? Bom dia, Milena. Bom dia também a todos os maranhenses que nos assistem. Uma oportunidade da gente estar aqui no Café com Notícias da TV Assembleia. Eu digo que a agenda de saúde do governador Carlos Brandão está muito bem definida. A gente tem um eixo que é a continuidade da expansão da assistência à saúde com os novos leitos e nós temos um outro eixo que é a democratização do acesso ao serviço de saúde. Dentro desse eixo da democratização do acesso ao serviço de saúde, a gente tem o fortalecimento da atenção primária com os municípios e o avanço das cirurgias eletivas. E dentro dessas cirurgias eletivas, tem o programa Cuidar dos Olhos. Somente esse ano de 2024, nós realizamos mais de 100 mil atendimentos. 100 mil atendimentos entre consultas, entre cirurgias oftalmológicas, catarata, pterígio, glaucoma e também a entrega de óculos de grau para aqueles maranhenses que precisarem. Essa é uma preocupação que a gente tem em decorrência não somente do período da pandemia que fez a repressão do atendimento dessas pessoas, mas tendo em vista também que o estado do Maranhão é uma população que a gente está percebendo o envelhecimento dela, o que é natural em relação quando a gente compara com o Brasil. Por isso, essas doenças e essas adversidades vão se apresentando nesses maranhenses e a atenção do Estado e dos municípios para que a gente possa fazer esse atendimento. Agora, assim, a saúde ocular antes não se falava muito, não se preocupava muito, digo muito por parte da população. Saúde bucal e saúde ocular no Brasil ainda é novidade no que diz respeito à procura por atendimento. E aí, no Maranhão aqui cresceu, especialmente nas pessoas com a terceira idade, né? A procura por esse atendimento, a demanda cresceu em todo o estado e aí a Secretaria de Saúde entra nessa questão de suprir essa demanda, de atender essa necessidade? Essa é uma preocupação que eu lembro muito bem de uma visita do governador Carlos Brandão em Imperatriz, quando a gente foi no mutirão desse do Cuidar dos Olhos, onde ele conversou com um usuário que estava esperando há 10 anos uma cirurgia de catarata. Há 10 anos ele brincou que ele não conseguia enxergar mais a esposa dele de forma perfeita, que ele esquecia o quanto que ela era bonita. O governador ficou altamente emocionado com aquilo e a gente pôde perceber o quanto que tem um alcance daquelas cirurgias. Em especial também, o cuidar dos olhos, essa é uma experiência que a gente já teve, quando a gente conversa com os usuários, em especial as crianças que vão escolher os óculos de grau. Olha só, uma criança dessa que não consegue ter acesso a uma consulta e que ele perceba que ele possa ter que usar o óculos de grau, imagina como é a educação dessa criança na escola. É comprometida. Então, o cuidar dos olhos, além de uma ação de saúde, é uma ação que visa também a cidadania e a garantia da dignidade humana. E é isso que o governador Carlos Brandão tem pensado. Então, assim, é um programa que engloba terceira idade, crianças, adolescentes. É um atendimento assim completo, secretário? Perfeito. Vamos lá. Vamos imaginar um fluxo. Uma pessoa procura dentro do seu município uma unidade básica de saúde. Ele é atendido pelo médico da estratégia de saúde da família. E o médico percebe que ele está com algum problema de visão. Ele vai encaminhar essa pessoa para uma consulta com o oftalmologista, que é uma consulta especializada. Dentro dessa consulta especializada, nós estamos oferecendo o cuidar dos olhos. O município pode fornecer essa lista para que a gente possa estar atendendo esse munícipe dentro da sua circunscrição territorial. Ou essa pessoa pode ser atendida numa policlínica estadual, da rede estadual de saúde, e ser encaminhada também para o programa Cuidar dos Olhos. Ao chegar com a consulta do oftalmologista, o oftalmologista vai fazer o quê? Os exames. Vai perceber se ele necessita de cirurgia ou se ele tem comprometimento de grau, para que ele possa usufruir da entrega dos óculos. Se ele tiver a necessidade de cirurgia de catarata ou pterígio, ele já sai da consulta desse mutirão com uma data programada para se apresentar numa unidade da rede estadual de saúde. E se porventura ele não precisar da cirurgia, mas precisar de um óculos, ele vai automaticamente para uma outra sala, vai fazer a utilização de armações e simular o grau e vai receber esse óculos com 60 dias. Ou seja, envolve a terceira idade e envolve também aquela população que não precisando da cirurgia necessita do óculos de grau.
E aí, reforçando essa questão do mutirão de catarata, a gente viajando, fazendo matéria pelo interior do estado, inclusive acompanhando um desses mutirões, a gente percebeu assim, a alegria, a satisfação das pessoas, especialmente as pessoas da terceira idade, ao realizarem essa cirurgia. Alegria nos olhos, literalmente falando. Assim, muita gente não tem ainda essa informação, infelizmente. Como participar? Quem estiver nos assistindo ou souber, é contínuo o programa? Os mutirões estão acontecendo? O mutirão do Cuidar dos Olhos é contínuo, vai acontecer todo fim de semana. Fim de semana passada foram em 12 municípios. Tivemos em Guimarães, tivemos em Cajari, tivemos em Penalva, em São Luís, em Imperatriz. E esse fim de semana são 11 municípios. Barão de Grajaú, Passagem Franca, novamente Imperatriz, São Luís, vamos ter em Lago da Pedra. Ou seja, a gente tem entrado em todos os municípios do Maranhão para que a gente possa estar alcançando esses maranhenses. E a gente tem anunciado nas nossas redes sociais e também através dos nossos mecanismos de marcadores de consulta. É importante que acompanhe as redes sociais, também dentro dos municípios a gente tem reforçado essa comunicação que a gente tem dito, informação de qualidade salvam vidas. Então essas pessoas que precisarem dessas consultas poderão ser direcionadas para esses encaminhamentos. A gente falou de mutirão de saúde ocular, mas existem outros mutirões, outros atendimentos sendo reforçados pela saúde pública estadual, outros tipos de cirurgias. Como é que estão esses atendimentos em outras especialidades dentro da rede estadual de saúde? Dentro do eixo da democratização do acesso ao serviço de saúde, que a gente fala que a gente precisa trabalhar e fortalecer essa cooperação entre estados e municípios, a gente tem um programa Aqui a Fila Anda, que são as cirurgias de outras especialidades. Na semana passada, o governador Carlos Brandão anunciou para o fim de semana do dia 27 e 28 um mutirão de cirurgias oncológicas que vai acontecer no Hospital Geral, o Hospital de Câncer do Maranhão, na área de oncopelve e também na área urológica dessas cirurgias. Mas nós já realizamos diversos mutirões esse ano de cirurgias traumatológicas no HTO de São Luís e no HTO de Caxias também. E cirurgias pediátricas no Juvencio Matos. Recentemente também estivemos no Carlos Macieira e, não dando um pouco de spoiler, deverá ter novidade aí nos próximos dias que o governador deve anunciar novos mutirões. Isso é possível em decorrência de quê? Da continuidade da expansão dos serviços de saúde, para que as nossas unidades estejam potencialmente disponíveis a realizar essas cirurgias. Então aqui a Fila Anda também visa garantir esse mutirão das outras especialidades. Cuidar dos olhos na oftalmo. E aqui a cirurgia, aqui a Fila Anda das outras especialidades que os maranhenses precisarem. Secretário, quando se fala de saúde, é sempre um desafio quando se fala de gestão pública, né? É um desafio porque a demanda é muito grande. O Brasil ele conta com o SUS, mas infelizmente a gente não consegue atender 100% aí de quem procura. Então assim, é um desafio hoje você gerir o sistema de saúde, conseguir atender mesmo com todo esse esforço que a Secretaria Estadual de Saúde, o governo do estado tem feito, tem realizado. É um desafio, porque eu digo o seguinte, o Brasil é periférico e os estados brasileiros também são periféricos. E quando a gente fala esse termo periférico, às vezes as pessoas podem pensar que é um tom pejorativo. Não, é periférico porque nós temos centros urbanos distantes de centros rurais. Aqui no Maranhão a gente tem um exemplo claro, a gente tem diversas terras indígenas e a gente precisa entrar nessas terras indígenas. Nós temos diversas terras quilombolas e muitas dessas pessoas precisam fazer pré-natal, tem criança que precisa ser vacinada, tem adulto que precisa de consulta especializada. Então a gestão mais difícil do SUS é tentar democratizar e facilitar esse acesso. É claro que o financiamento é um vetor a ser discutido em instâncias competentes. Nós que aceitamos o desafio de fazer a gestão do SUS, sabemos quais os caminhos que nós precisamos discutir. É com a nossa Assembleia, é com o nosso Congresso Nacional, é com o Ministério da Saúde, para cada vez mais a gente possa estar fazendo um financiamento justo. Mas eu digo, o grande desafio da gestão do SUS é as expansões territoriais que nós temos de um Brasil periférico. Nós precisamos facilitar o acesso do serviço de saúde. Um exemplo claro. Uma mulher hoje que precisa fazer um pré-natal, que está no 4º filho, no 5º filho, ela tem direito a um DIU. Ela não precisa fazer nenhum tipo de protocolo paralelo que possa prejudicar a sua saúde. São essas concepções, são essas histórias que precisam que a gente se assemelhe a elas e tente entender para fazer com que o serviço de saúde chegue mais perto dessas pessoas. Quando você fala de desafio, o Maranhão, 217 municípios. Então, assim, é impossível a Secretaria Estadual de Saúde trabalhar sem parceria com as secretarias municipais de saúde, com as gestões municipais. Como é que está essa ligação? Assim, como é que está
essa parceria com os municípios para que vocês consigam chegar em boa parte das cidades maranhenses? Milena, excelente pergunta. Porque dentro do eixo da democratização, democracia, saúde, ano passado o governador Carlos Brandão lançou o programa Cuidar de Todos, Atenção Primária. O que é o programa Cuidar de Todos, Atenção Primária? Nós temos mais de 2.500 equipes de saúde da família, que são aquelas equipes que trabalham, né, nas unidades básicas de saúde. O médico, o dentista, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. O governador Carlos Brandão equipou todas as 2.500 equipes de saúde da família. Qual a ideia de trabalhar em parceria com os municípios? Nós não vamos conseguir mudar os indicadores sociais e os indicadores de saúde do Maranhão sem os municípios. O Estado não é provedor universal de políticas públicas. Um Estado forte precisa de 217 municípios fortes. E por isso nós alcançamos já resultados. Nós saímos da 16ª posição de saúde preventiva no Brasil para a 12ª. E lembro muito bem na última reunião que eu tive do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, em que eu defendo essa bandeira nacional. Os municípios não são exclusivamente competentes pela atenção primária. É preciso que o Estado coordene a política da atenção primária. Para mudar indicadores, é preciso que trabalhe em parceria. Secretária, a conversa está boa, a gente vai para um breve intervalo, rapidinho, e a gente volta para conversar mais com o secretário de Estado de Saúde, Tiago Fernandes, que está fazendo um pouquinho um balanço das ações do governo do Estado na área da saúde, destacando os programas, os mutirões e as ações realizadas pelo governo do Estado na área da saúde. A gente volta já. O Café com Notícias está de volta e no programa de hoje o nosso convidado especial é o secretário de Saúde do Estado, Tiago Fernandes, que está falando um pouquinho com a gente sobre as ações do governo do Estado na área da saúde, que é um grande desafio quando se fala de gestão pública. Então, Tiago, continuando a nossa conversa, nós passamos aí do primeiro semestre, vencemos o primeiro semestre, mas tem aí um segundo semestre pela frente. O que tem sido pensado pela Secretaria de Estado de Saúde? Manter os programas, os mutirões, nós temos aquelas campanhas alusivas, mensais, como por exemplo a campanha de incentivo ao aleitamento materno, de prevenção do câncer de mama. O que tem sido pensado para o segundo semestre? É importante essa questão do aleitamento materno, a gente se aproxima do agosto dourado, porque é preciso que a gente trabalhe mais uma vez em parceria com os municípios, para que essa conscientização e essa informação de qualidade chegue na ponta, nas unidades básicas de saúde, das mães entenderem a importância disso. Mas às vezes não é nem o problema da mãe não compreender. Tem até um livro, Milena, que é Pacientes que Curam o Cotidiano do SUS, de uma autora chamada Júlia Rocha, em que ela cita o exemplo de duas mães que estavam com dificuldades de amamentar seu filho. E as dificuldades não estavam com ela. E a mãe se sente naquela situação, às vezes, emocionalmente comprometida por estar achando que não está conseguindo amamentar seu filho. E a Júlia, era uma médica de saúde da família de Santa Catarina, foi identificar e foi a fundo, né? Porque o médico da família é o médico da comunidade. E foi entender que a mãe, uma das mães tinha colocado a chupeta e a chupeta estava fazendo com que a sucção do bebê estivesse dificultando o aleitamento materno. E a outra foi a mamadeira também, que dificultou a sucção. Então, depois de um protocolo dentro da unidade básica de saúde com os multiprofissionais, esse aleitamento materno dessas duas crianças voltaram à rotina normal e eles puderam ganhar suas gramas condizentes aos meses de vida. Ou seja, a importância do aleitamento materno é muito mais do que a gente conscientizar, é da gente identificar essas mães que podem ter essas dificuldades, né? Da gente fazer essa mobilização de formiguinha dentro das unidades de saúde dos municípios para que a gente leve essa informação. Mas além das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, a gente vai ter uma grande ação no dia 3 de novembro, uma grande corrida aqui em São Luís do Maranhão, na Avenida Litorânea, fazendo alusão também ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, chamar todos os homens e as mulheres para a conscientização, além da prática do esporte também. Mas, sobretudo, destaco nesse primeiro semestre as expansões de serviços de saúde, em especial na área pediátrica, no Juvencio Matos. Nós tivemos a ampliação também da epilepsia de difícil controle na Casa Niná. Nós tivemos também agora ampliação do ambulatório psiquiátrico na região de São João dos Patos, em Pinheiro.
Nós vamos daqui a pouco também, junto com o governador Carlos Brandão, entregar a nova enfermaria de saúde mental do Hospital Nina Rodrigues, a nova sala de hemodinâmica do Carlos Macieira, que vai possibilitar, olha essa informação importante, a segunda sala de hemodinâmica do Carlos Macieira vai permitir com que a gente faça 250 cateterismo por mês. Isso vai permitir que a gente alcance um patamar nesse ano de mais de 2.000 cateterismos feitos. Ou seja, a gente vai permitir que a gente avance nessas cirurgias de angioplastia e cardiológica no estado do Maranhão. Essa tem sido a nossa preocupação, ajudar os municípios a avançar com responsabilidade na expansão da rede de saúde e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso do serviço. Secretário, o que sempre perguntam, como é que está o atendimento, o serviço no que diz respeito aos pacientes com câncer aqui no estado, na rede estadual? Hoje, na rede estadual, a gente tem a referência ao Hospital de Câncer. A gente tem uma demanda muito grande, crescente, né, em relação ao diagnóstico. E a gente tem trabalhado para fazer a expansão, digamos, desses braços do Estado de forma descentralizadas nas regionais de saúde, para que a gente possa estar ajudando os municípios, através das contratualizações, através também da conscientização. Muitas das vezes nós precisamos e estamos fazendo isso com os municípios, que o diagnóstico precoce é o melhor caminho para o tratamento oncológico. Então, dessa forma, a gente tem construído uma rede descentralizada e também já pensando numa ampliação, mas essa ampliação de serviços programada para 2025. Outra pergunta é a questão da vacinação. É um grande desafio aqui no Brasil e depois da pandemia, da Covid, parece assim que muita gente esqueceu sobre a importância da imunização de outras doenças que não seja a Covid. A poliomielite, por exemplo. Desde 89 o Brasil não tem um caso de poliomielite, mas é importante estar o tempo todo reforçando sobre a importância dessa imunização. Vocês começaram uma campanha, acho que em maio deste ano. Como é que está essa questão da vacinação, da imunização de outras doenças, não destacando nesse momento primeiro a Covid, mas de outras doenças? A questão da poliomielite ela é bom porque ela dá para a gente fazer uma ramificação para todas as outras vacinas da campanha nacional de imunização. A poliomielite é um exemplo de que a gente não pode permitir, não pode arrefecer as nossas ferramentas de proteção aqui no Brasil. E o importante, olha só a informação que na verdade foi divulgada essa semana no Brasil. A gente saiu daquele ranking péssimo que a gente tinha de crianças não vacinadas a nível mundial. O Brasil saiu dessa lista. E isso é um trabalho de mobilização da União, dos estados e dos municípios. O Maranhão reverteu a tendência de queda de 17 vacinas. Tétano, difteria e várias outras. A campanha de vacinação da gripe ano passado, nós conseguimos avançar também. E é preciso reforçar esse ano. O índice de vacinação da gripe ainda está um pouco baixo, mas nós vamos continuar, tem nas unidades de saúde, temos feito campanha e é preciso alertar a população sobre isso. Da Covid, da mesma forma. A informação de qualidade, a vacina bivalente que já está disponível também nos postos de saúde, mas, sobretudo, chamar em especial aquelas mães mais novas, tá? Da importância de acompanhar a caderneta de vacinação dos seus filhos. É importante a gente entender que esses mecanismos, que vacinas salvam vidas e que essa é a melhor forma da gente prevenir uma doença mais grave. A Covid continua, né? A Covid continua, assim como a gripe, e com os olhos atentos da nossa vigilância em saúde. E a imunização também contra a Covid continua na rede? A imunização da Covid continua na rede, vacina disponível, todos os municípios receberam essa vacina. Nós tivemos um problema só com a vacina da febre amarela a nível nacional, mas que o Ministério da Saúde já está providenciando o estoque. Muita gente nesse período agora que faz viagens internacionais precisam da requisição da febre amarela, estava pedindo, e os postos já estão sendo reabastecidos. O senhor falou de mãe, falou de filho, eu lembrei dessa questão do combate ou da prevenção, da diminuição da mortalidade infantil aqui no Maranhão, porque nós tivemos há tempos atrás o Maranhão com alto índice de mortalidade infantil, infelizmente por conta aí de mães que ainda não fazem o pré-natal ou tem algum tipo de problema nesse período. Como é que está esse atendimento, esse serviço na maternidade, por exemplo, de alta complexidade, ali na Coab, aqui em São Luís, para mães, para que se evite essa mortalidade infantil aqui no estado? Importante porque a gente tinha um cenário de procissão de ambulâncias com crianças chegando na maternidade de alta complexidade. Muitas das vezes era uma mãe que não fazia um pré-natal adequado.
O programa Cuidar de Todos Atenção Primária, ele tem 2 indicadores. É importante reforçar que os municípios, eles estão em busca desses indicadores e que no final desse ano de 2024, o governador Carlos Brandão vai premiar os 2 melhores municípios das 19 regionais de saúde que alcançarem os melhores indicadores de saúde. E qual um desses indicadores? Mortalidade materno-infantil. E como é que você reduz a mortalidade materno-infantil? Você identificando uma mãe diabética, uma gestante diabética, uma gestante hipertensa. Se ela já é diabética, se ela é hipertensa, ela está no 3º filho e tem uma outra comorbidade, ela tem um parto de alto risco. Ou seja, é preciso que seja acompanhado. Então, a nossa preocupação de fazer com que os municípios busquem esses usuários, a gestante para fazer o pré-natal, a criança para poder fazer também a vacinação, o homem também que às vezes tem a dificuldade de procurar o sistema de saúde, para que a gente possa cuidar da saúde do homem e vários outros indicadores. Mas nós temos uma linha que nos preocupa muito no estado do Maranhão, que é a principal causa de adoecimento e óbito no estado, é a hipertensão e diabetes. Por isso, os municípios estão buscando uma redução da mortalidade por AVC, por acidente vascular cerebral, e também por infarto agudo do miocárdio. E o estado oferecendo nas suas unidades de pronto atendimento a aplicação do trombolítico para o AVC e daqui a pouco, futuramente, do infarto agudo do miocárdio, para que a gente possa ter essa redução das doenças cardiovasculares no estado. Secretária, nós conversamos sobre um leque de assuntos, estamos chegando às considerações finais do Café com Notícias. Qual é a expectativa de trabalho aí nos próximos meses? Já destacou as campanhas que virão, mas a expectativa aí, porque eu sei que o desafio é grande. A nossa perspectiva é continuar a expansão da rede de serviços de saúde com o Hospital de Imperatriz, o Hospital da região Tocantina, que vai ter referência cardiológica agora também. A gente fazer as expansões dos nossos outros serviços, o Hospital de São Mateus, a conclusão do Hospital de Açailândia, a expansão do Hospital da Ilha, a continuidade dos mutirões Cuidar dos Olhos, aqui a fila anda, a conexão dos serviços do Estado com os municípios. Esses vão ser os desafios para cada vez mais a gente cuidar dos maranhenses. Secretário Tiago, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o secretário de Estado de Saúde, Tiago Fernandes, trouxe um pouquinho do balanço das atividades da Secretaria Estadual de Saúde, os programas que estão acontecendo, os que virão, as campanhas. Então esse foi nosso papo. Muito obrigada pela sua atenção. A TV Assembleia agradece. Foi um café com notícias boas realmente. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua atenção. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima.